Quero que você abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 19, a partir do verso 23 a 26, é o texto que nós iremos trabalhar nessa manhã, e extrairmos algumas lições aqui, para que o nosso ano possa ser bem. Gênesis 19, verso 23 a 26, você pode acompanhar comigo aqui também. Diz assim o texto na NVI. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, como todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Quero que você frise bem nisso, verso 26. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Algumas traduções vai dizer estátua, né? O monumento. Feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus e Pai, é com temor, ó Deus, no nosso coração que nós entramos na Tua presença nesse momento. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me ajude a transmitir, ó Pai, à Tua igreja, aquilo que o Senhor falou ao meu coração, e que eles possam, ó Deus, receber todas as verdades que forem aqui colocadas, ó Pai, para que eles possam, ó Deus, continuar Te servindo, confiando, ó Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus, e que nós possamos entender e compreender, ó Pai, que o que o Senhor tem para nós é muito melhor, Senhor. Que nós possamos obedecer a Tua palavra, obedecer, ó Deus, a Tua voz, ó Pai, e caminhar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Essa é a minha oração nesse momento e eu Te agradeço em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Nós vamos ver ali literalmente a gênesis da criação, o início de tudo. Deus, ele constitui, ele começa a formar, ele estabelece todas as coisas. A partir do livro de Gênesis nós vamos ter uma noção, né, de como foi a criação e o início, né, do cumprimento do propósito de Deus em relação a ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E esse primeiro livro da Bíblia, ele estabelece para nós essa base, para que a gente possa compreender, né, a relação da criação, a queda do homem, o início, né, desse plano de redenção que Deus tinha para com a humanidade. Nesse livro, nós vamos acompanhar também o início, né, da humanidade e, consequentemente, sua expansão. Que Deus ali, ele cria o homem, né, e das suas ordenanças era para crescer, né, povoar e multiplicar, né, encher toda a terra. E dentro desse cenário, é destacado e mencionado aqui a história de homens importantes, né, que fizeram parte, né, desse propósito de Deus. Como nós vemos aqui a história dos patriarcas, por exemplo, que foram homens escolhidos por Deus. E no caso aqui de exemplo, o Abraão, que foi chamado, né, por Deus para ser pai de multidões ou de nações, como assim nós vemos. E a narrativa de Sodoma e Gomorra, aqui, ela se insere nesse contexto, onde ela vai nos revelar a justiça divina diante da crescente depravação moral da humanidade. Então nós vemos que Deus, ele estabelece tudo dentro da sua vontade, tudo ordenado e coordenado, mas infelizmente há uma deformação depois do pecado. E esse contexto nós vamos ver essa justiça, a justiça de Deus sendo derramada, né, diante dessa crescente depravação da humanidade. E a escolha de Ló, sobrinho de Abraão, em Gênesis 13, de habitar as planícies férteis de Sodoma e Gomorra, né, ou verdejantes,
próximas ali às margens de Sodoma e Gomorra, apesar da má reputação dessa cidade, dessa região, né, e da reprovação de Deus em relação àquele povo, já pré-anunciava o que essa família enfrentaria ali. Nós vamos ver lá em Gênesis 13, né, a divisão. Abraão é chamado por Deus em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, vá para uma terra longínqua, que eu te mostrarei, e ali ele dá uma promessa que Abraão seria pai das nações. Mas era para sair da parentela. E nós vamos perceber que o texto vai nos dizer que Abraão leva o seu sobrinho, Ló. E no decorrer dessa viagem, né, nós vamos ver que eles começam a crescer, se estabelecerem. Então, o Ló começa a se enriquecer, muito gado, muito rebanho. Em contrapartida, Abraão também tinha seus bens. E ele começa a haver dissensões entre os pastores de Ló e de Abraão. E eles decidem, então, se dividir. Olha, Abraão chega diante de Ló e fala assim, escolha. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão não estava interessado, né, na região. Ele estava interessado no propósito de Deus. E ele sabia que para onde ele fosse, Deus estaria com ele. E Ló olha as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, uma terra fértil, enche os olhos. E ele decide ir para lá. Então, essa decisão de Ló, ela é crucial aqui. Porque ele sabia da má reputação da cidade, e isso já dá indícios, e pré-anunciava o que eles iriam passar por lá. Porque nem sempre o que nós desejamos para a nossa vida, ou o que nós escolhemos para nós, é o que Deus deseja e escolhe para nós. Muitas vezes o que eu e você desejamos, almejamos e escolhemos para nós, nem sempre é o que Deus quer. E por mais que cheguemos aonde sonhávamos, por mais que vivemos uma vida à maneira como sempre desejamos, isso pode estar completamente fora da vontade de Deus. Sendo assim, Deus, de alguma maneira, Ele vai fazer com que eu e você deixemos de viver como queremos para viver como Ele quer. De alguma maneira, isso vai acontecer. E o capítulo 19 de Gênesis, que nós lemos aqui, uma parte dele, descreve a visita de 2 anjos, dizendo e avisando Ló que Deus ia mandar juízo. Porque Deus comunica a Abraão que iria mandar juízo para aquela região. E Abraão dialoga com Deus. Fala, Senhor, se tivesse ali justos naquela cidade, o Senhor destruiria? E Deus fala, não, por amor a esses justos eu não destruiria. E aí Abraão começa um diálogo. E se tivesse 100, 50, 40, até chegar em 1. Se tivesse um justo ali, Deus fala, não, por amor a esse justo eu não destruiria. Então, Deus envia anjos para avisar Ló que Deus ia mandar juízo para aquela região. E apesar da hospitalidade de Ló, né, uma característica totalmente contrária aos povos dali, de receber esses anjos, né, os homens enviados de Deus para comunicar que o juízo de Deus haveria de vir ali, os homens de Sodoma demonstraram perversidade ao tentar violentar esses homens. Olha, traga para fora para que abusemos dele. Né? Situação semelhante a Juízes 19. O pastor Timóteo pregou esses dias atrás aqui a respeito disso. O texto vai dizer assim, o verso 5. Eles chamaram Ló e perguntaram, onde estão aqueles homens que entraram na sua casa essa noite? Traga-os aqui para nós, porque nós queremos ter relações com eles. A Revista Atualizada vai dizer assim, traga-os para fora para que abusemos deles. Isso demonstra claramente a medida da iniquidade sendo transbordada na vida daqueles homens. Então, os anjos, eles cegaram esses homens, né? Uma espécie de neblina, fumaça,
que turvassem a visão deles. E nesse momento, Ló e sua família são instruídos a fugir dali, sem que eles percebessem. E também sem olhar para trás, porque a ira de Deus estava prestes a ser derramada naquela cidade. O texto que nós vamos examinar aqui agora, ele narra o clímax dessa fuga e das consequências em relação à desobediência e às nossas escolhas. Porque ao iniciarmos o ano, qualquer ano que seja, nós somos confrontados com a verdade de que Deus ele não deseja que nós permanecemos como estávamos, ou onde estávamos. Muitas vezes, a vida, ou a vida que levamos, aparentemente tranquila, confortável, pode não ser o plano ideal de Deus para nós. E Ele nos chama para algo novo. É um passo de fé. E esse passo de fé, ele exige um movimento. É sair do lugar. Sair do comodismo. Ele exige de nós um desapego. E exige também confiança naquele que o chama. A história da mulher de Ló é uma alerta poderosa para nós sobre os perigos de resistir ao chamado de Deus e de se apegar ao que Ele está pedindo para nós deixar para trás. E é com base nisso que eu quero te convidar nessa manhã para a gente pensar aqui em 3 pontos. Extrair aqui 3 importâncias em relação a esse texto. Para começarmos um ano bom, ele requer atenção nossa à permanência. O chamado de Deus para Ló e sua família foi um chamado à atenção, ou melhor, à ação. O que é ação? É essa disposição de agir, para que eles pudessem concentrar os seus esforços, as suas forças e saíssem dali imediatamente. Une a tudo e sai. Esse foi o chamado de Deus. Os anjos disseram para eles: fujam por amor à vida. Não olhe para trás. E não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Esse comando de Deus não era uma sugestão para Ló. Aqui nós vemos uma ordem, uma urgência. Não permaneçam. Sodoma representa não apenas um lugar físico de perdição, mas um estado espiritual, um estilo de vida reprovado e abominado por Deus, que muitas vezes nós levamos. E permanecer ali significa rebeldia, perdição e destruição. Da mesma forma que Deus muitas vezes nos chama a sair de situações e de lugares onde estabelecemos a nossa vida, de hábitos, ou até mesmo de abandonar uma mentalidade, uma opinião que, embora possa parecer tranquila, favorável ou familiar para nós, pode estar nos impedindo de crescer e de viver o propósito que Deus tem para nós. Além do mais, pode estar nos levando a correr riscos e consequências. A inércia espiritual, o comodismo, a adaptação à vida de pecado, ela é um perigo. Deus é um Deus de movimento, de transformação, e Ele está nos chamando a viver um ano diferente. Isso não é uma opção, é uma ordem. Quer ter um ano diferente? Obedeça, saia de onde você está, ou você terá consequências. Essa foi a palavra de Deus para Ló e sua família. E nesse novo ano, irmãos, nós somos desafiados pela palavra de Deus a examinarmos onde estamos e como estamos. Há áreas da nossa vida onde nós nos acomodamos, onde há tranquilidade, conforto,
se tornou uma estagnação para nós. Ali está bom. E Deus não quer que nós permanecemos no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros ou vivendo aquém do potencial que Ele tem para nós. Ele nos convida a uma jornada de fé, que muitas vezes implica em deixar para trás o conhecimento, o habitual, o familiar, o confortável e abraçar o novo. Porque confiar em Deus significa aceitar o seu chamado para um movimento, para mudança, para uma evolução, para um crescimento, que é Ele que está propondo. É um chamado, é um convite a não nos contentarmos com o que supostamente aos nossos olhos pareça bom, quando Ele tem algo muito melhor reservado para nós. Que eu e você, irmãos, possamos olhar para a urgência de Deus em chamar Ló e entender que há uma urgência da parte de Deus em nos chamar também. Nos chamar a um novo tempo, para um novo lugar, novas experiências, novos desafios. Que neste ano eu e você não permaneça no mesmo lugar ou do mesmo jeito, para não sermos alvos do juízo de Deus, mas que nós possamos estar atentos e dispostos a obedecer e corresponder a esse chamado de Deus para que nós possamos viver um novo tempo, viver o novo que Ele tem para nós. Então cuidado com a permanência, cuidado aonde você estabeleceu as suas tendas, onde você estabeleceu a sua vida, onde você firmou as suas estacas, aonde você está vivendo a sua zona de conforto. Cuidado com a permanência. Deus nos diz nessa manhã, saia. Há um chamado, há algo novo para você. Que esse ano possa ser assim. E a gente possa viver um ano diferente. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? Para começarmos o ano bem também, é preciso nós nos atentarmos ao passado. Que é não olhar para trás. Eu acho que não está mudando aqui. Muda aí para mim, Vi, por gentileza. Obrigado, viu? Que é não olhar para trás. Ou seja, não desejar a velha vida. O versículo 26 é um dos mais impactantes da narrativa, olha só. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O mandamento aqui é claro, não olhe para trás. O olhar da mulher de Ló não foi um mero ato de curiosidade. Olha, deixa eu ver, né, o que Deus está fazendo ali. Foi um olhar de apego, de lamento pela vida que estava sendo deixado para trás. Ela desejava a velha vida, com as conveniências, com seus prazeres, mesmo sabendo da depravação e do iminente juízo punitivo que estava para vir. Ela sabia, mas ela desejou o que estava ficando para trás. A mulher de Ló, ela se tornou um monumento representativo da desobediência e do desejo pelo passado pecaminoso, de um coração dividido e de uma paralisia, de uma esterilidade espiritual. Porque às vezes a gente olha para trás, a gente tem saudade do pecado, da velha vida. A mulher de Ló é um exemplo claro disso. Ela se tornou esse monumento representativo da desobediência, do desejo pela vida de pecado, esse coração dividido. E o próprio Senhor Jesus, Ele usa ela como exemplo lá em Lucas 17. Verso 32, quando Ele está falando sobre a sua volta. Ele usa para trazer uma advertência contra o apego aos bens e à vida terrena.
reforçando o simbolismo de que o apego e o amor pelas coisas do mundo pode custar a sua salvação. Por isso, irmãos, ao recebermos o convite da salvação, nós não podemos desejar o passado, a velha vida de pecado e de afastamento de Deus. Filipenses 3,13, a parte B diz assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Deus que há em Cristo Jesus. Então fica claro que a salvação em Cristo, ela exige um desapego total do que Deus está julgando e reprovando. Esse desejo pelo passado, pela vida que Deus reprova, a paralisou, a condenou. E isso pode acontecer conosco. Talvez você não vai virar uma estátua de sal, mas você vai sofrer uma paralisia. Você vai ficar estagnado. Você vai deixar de caminhar, de se movimentar. Você vai perder isso. Quando Deus nos chama, irmãos, Ele espera de nós essa obediência, confiança. Ele espera que o nosso coração se mantenha desejoso, disponível para o que vem de novo. O caminho novo que Ele está nos mostrando. Sem reclamação, sem arrependimento por aquilo que está sendo deixado para trás. Porque ao aceitarmos o chamado de Deus, para sairmos da nossa Sodoma pessoal, pode ser um vício, um relacionamento tóxico, um pecado habitual, uma zona de conforto espiritual. Ao aceitarmos o chamado de Deus, em sair disso, a tentação de olhar para trás ela é inevitável. Mas o olhar para trás é evitável. É a motivação do seu coração que vai decidir se você olha para trás ou se você prossegue. O novo ano, ele nos trará novos desafios e incertezas. E a velha vida, o ano passado, pode parecer mais fácil, mais seguro. No entanto, a mulher de Ló, ou a história dela, nos adverte sobre o perigo que nós corremos de desejar o que Deus já julgou ou nos pediu para abandonar. Olhar para trás com arrependimento e desejo é duvidar da capacidade de Deus de nos proporcionar algo melhor. Que a gente se apega muito, né? Na nossa condição, nas nossas forças, nas nossas capacidades. Eu não vou abrir mão disso, é isso que me mantém seguro. E a gente duvida que Deus é capaz de proporcionar para nós algo muito melhor. Por isso que ao avançarmos é essencial mantermos o nosso foco no que está por vir, confiando que Deus ele tem para nós algo muito melhor do que qualquer coisa que nós estaremos deixando para trás. Sendo assim, irmãos, eu quero dizer nessa manhã que há um convite da parte de Deus para sairmos do lugar em que nós estamos vivendo. Para abandonar tudo e sair correndo, sem olhar para trás, porque Deus tem planos melhores para nós. Deus ele está nos chamando, Ele está nos convidando a sairmos de onde estamos, da inércia, do comodismo, do conforto. E nós precisamos nos reposicionar diante de Deus. E ao respondermos o chamado de Deus, não olharmos para trás com o desejo ou desejando a velha vida, ou porque o ano passou e foi melhor. Não, nós precisamos avançar com fé, com gratidão, pelo novo caminho que Ele nos abre e pelas novas oportunidades que Ele pode proporcionar para nós. Por isso, cuidado ao se apegar ao passado,
ao desejar o que passou. Porque Deus tem algo muito melhor para nós. O que nós precisamos é confiar, é obedecer o chamado de Deus e sair de onde nós estávamos e avançar. Amém, queridos? Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, seja ela espiritual, financeira, enfim. Deus está cuidando de nós. Amém? E para termos um ano diferente e melhor, nós precisamos confiar na proteção de Deus. Deus, ele nos protege. E ele também protege o lugar onde ele nos permite ir. Olha que interessante. Ló pediu para ir para Zoar, uma cidade pequena e aparentemente insignificante aqui. Em vez de ir para o monte, como os anjos haviam instruído ele. Talvez pela distância ou pelo medo de que não desse tempo de subir até o monte. O verso 20 e 21 vai registrar isso aí. Ele diz assim, ó, aqui há uma cidade pequena. Ele falando com Deus, Deus, aqui é uma cidade pequena, está tão próximo aqui, ó, que dá para correr até lá rapidinho. E mesmo sendo tão pequena, estarei lá salvo. Está bem, respondeu ele, Deus. Também atenderei esse pedido e não destruirei a cidade da qual você fala. Isso demonstra que Deus conhece os nossos limites. Talvez a distância a percorrer até o monte seria longa. Talvez resquícios, do juízo de Deus poderia alcançar Ló. E ele viu e falou, cara, não vou conseguir chegar. E é interessante isso. Deus dá um refúgio para Ló. Não, pode ir, Zoar aqui pertinho. Mesmo que o lugar onde Deus nos permita ir pareça pequeno e insignificante, ou não seja extremamente o que tínhamos em mente, a presença de Deus e a sua proteção estão garantidas por causa do amor que Ele tem para comigo e com você. Que Ele cuida do seu povo e dos lugares aonde Ele os estabelece. Zoar significa insignificante. Uma cidade no extremo sudeste do Mar Morto associado a Sodoma e Gomorra, compondo ali 5 cidades que estavam destinadas ao juízo de Deus. Ele ia ser exterminada também. Mas foi poupada a pedido de Ló para ser seu lugar de refúgio. E muitas vezes, quando Deus ele nos chama para uma nova jornada, o destino inicial, ele pode até parecer difícil, longo, e até impossível aos nossos olhos. Está muito longe de alcançar isso. Mas saiba que Deus tem sempre o Zoar para nós, um refúgio, um descanso, no caminho até chegar no monte. No entanto, a lição aqui é que a proteção de Deus não depende do lugar, do seu tamanho ou da sua importância, mas da presença dEle e do seu propósito em nós. Nesse novo ano, irmãos, ao darmos um passo de fé e de obediência, nós podemos ter certeza de que, por nossa causa, Deus protegerá o lugar que Ele permitir que nós vamos. Ele que vai nos direcionar. Ele vai nos acompanhar. Ele vai cuidar de nós o tempo todo. Não importa quão pequeno ou desafiador o novo começo possa parecer. Mas a mão de Deus ela está sempre conosco, garantindo a nossa segurança e a provisão. Sendo assim, a história de Zoar ela nos enche de confiança. Nesse ano, nós possamos abraçar os novos lugares, as novas fases que Deus nos permita alcançar. Entender que a sua proteção e o seu favor vai nos acompanhar, transformando o insignificante em um lugar seguro, um refúgio, por nossa causa. Por isso, não subestime o improvável. Porque Deus, Ele
pode te favorecer e fazer daquilo relevante. Sendo assim, irmãos, a história de Gênesis 19, ela nos confronta com a verdade de que Deus não nos quer estagnados. Mas Ele nos quer em constante movimento, em obediência, em crescimento, em direção à sua vontade. Porque a tranquilidade de Sodoma não passa de uma ilusão que estava os conduzindo à destruição. E a mulher de Ló revela os perigos de um coração dividido e inclinado ao pecado. Que nesse novo ano nós possamos responder ao chamado de Deus com ousadia, com fé. E que a permanência de viver no lugar ou do mesmo jeito não seja o propósito para esse ano. Mas que nós possamos obedecer e nos dispor a experimentar o que Ele tem de novo para nós. Saia do comodismo, não permaneça, avance. Dê ouvidos ao Senhor. Ele está nos chamando. E que ao avançarmos, nós não olhemos para trás, para o passado, com o desejo, mas que com os olhos fixos no futuro, nós possamos prosseguir rumo ao que Ele tem para nós. Não fique preso ao passado. Esquece. Viva o novo de Deus na sua vida. Aproveite a oportunidade que Ele está te dando. E que nós tenhamos a plena confiança na proteção divina, sabendo que Ele cuidará de nós em qualquer lugar que nós estivermos, ou que Ele permitir que nós irmos, por causa da sua infinita graça, do seu infinito amor e da sua infinita fidelidade. Que a jornada que enfrentaremos nesse ano seja marcada por uma fé inabalável, por uma obediência radical e por um coração totalmente entregue aos planos de Deus. Para de projetar coisas que Deus não faz parte. Comece a incluir Deus nos seus planos, nos seus propósitos. Que não sejamos como uma mulher de Ló, mas que com os olhos fixos em Cristo, nós avancemos com um coração, com coragem, com um coração em Deus, com esperança, certos de que Ele nos guiará, e cada passo que nós dermos para algo muito melhor do que tudo que nós já vivemos. Que às vezes a gente perde a esperança, né? A gente acha que não vai existir vida melhor, que não vai existir condição melhor. Mas Deus nos convida nessa manhã a confiarmos que Ele tem algo melhor para nós. Apesar dos desafios, é lógico. Por isso, irmãos, para mantermos um ano melhor, não permaneça onde está. Não olhe para trás desejando o passado, mas avance, confiante na proteção de Deus. E que Ele está no controle de todas as coisas. É Ele. Use essa história como um exemplo, para que você possa aplicar no seu ano, e você venha ter um ano melhor. Não permaneça do mesmo jeito, não permaneça onde você está, saia. Saia do comodismo, da estagnação. Não fique desmotivado, abatido. Deus traz uma palavra de ânimo para nós, um incentivo para nós sairmos da inércia e nos movimentarmos. Abra os nossos olhos para entender que Ele tem coisas melhores para nós. Mas depende da nossa disposição em confiarmos e aceitarmos viver aquilo que Ele está propondo. Então não permaneça. Não fique preso ao passado, às coisas que já passou. Talvez teve anos melhores, desfrutou de coisas melhores, de tempos melhores, agora está difícil. Mas saiba que Deus está nos chamando para frente, para ir para o futuro. Ele tem algo melhor. Isso é passageiro. A vida é cheia de altos e baixos. Infelizmente.
Faz parte da caminhada, da jornada. A gente vai ter momentos bons, momentos ruins, né? Momentos alegres, momentos tristes, momentos difíceis. Momentos fáceis que a gente vai tirar de letra. Mas o que a gente não pode perder é a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está conosco nos dias bons, nos dias ruins. É isso que a gente tem que entender. Que a proteção dele está sobre as nossas vidas. E ele tem propósito para nós. O que a gente precisa fazer é obedecer a sua voz de comando, sair, não olhar para trás, deixa tudo e segue. Por que Abraão é chamado, é conhecido como o pai da fé? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra longínqua que eu te mostrarei. Sai, abandona tudo. Vai, só vai. É isso que Deus quer de nós, esse passo de fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, que você possa refletir nessa palavra e que ela possa trazer aí lições para que a gente possa aplicar no nosso novo ano, que está apenas começando, né? Nós temos muitos dias e meses pela frente para encarar e superar, né? E que Ele nos ajude. E que você possa ter essa plena certeza de que Ele está contigo em todos os tempos, em todo tempo, em todo momento. Amém?